escutando, que também quer galgar o ministério e é chamado e vocacionado pelo Senhor, Deus quer fazer você contemplar a glória dEle, a glória dEle, a presença dEle. Se você perguntar para um senhor do cabelos brancos, alguém que já tem história, ele vai dizer um pouco da experiência que ele tem com o Senhor. Se você perguntar, eu creio, para o seu pastor, eu creio para alguns obreiros aqui, eles vão falar da presença de Deus quando revelou, quando se revelou a eles, quando chamou. Todos nós tivemos uma experiência, todos nós que foram chamados tivemos um encontro com o Senhor, ou melhor, Ele que nos encontrou, é Ele que nos separou, é Ele quando nós estávamos marginalizados, jogados na sociedade, quando nós estávamos rejeitados, ninguém queria a gente, os parentes não acreditavam, os amigos se afastaram, todos se afastaram. Aí Jesus olhou para nós, aí Jesus teve misericórdia da nossa vida, nos pegou, nos lavou, nos remiu, nos purificou, e eu vou dizer uma palavra a você, nos colocou numa posição de destaque, uma posição que muitos queriam ter, de privilégio. Que posição é esta, pregador? De ser profeta, de exercer o ministério profético, de ser um arauto do Senhor, de ser o mensageiro do Senhor. Olha para mim aqui, irmãos, ninguém está aqui nesta noite, irmãos, porque é mais bonito do que o outro, ninguém está aqui nesta noite porque tem mais posse do que o outro. Nós estamos aqui nesta noite porque aquele que vive para todo sempre olhou para as nossas vidas e nos chamou, e nos vocacionou para o ministério. Algo que eu quero mencionar para a sua vida nesta noite: estamos vivendo, pastores, em uma geração aonde que aqueles que estão se levantando, e eu sei o que eu estou falando isso aqui com grande temor, não vou generalizar, mas a grande maioria, pastor Ricardo Eugênio, daqueles que estão se levantando, não tiveram uma experiência com o Senhor, como muitos de nós tivemos. Aqueles que estão se levantando, e eu vou dizer algo para a tua vida, muitos deles, até hoje não foram batizados no Espírito Santo. A geração que está se levantando, muitos deles nem ouviu falar que há arrebatamento de sentido, nunca tiveram uma visão, nunca tiveram e experimentaram algo, uma batalha espiritual. Olha para mim aqui nesta noite, que você vai entender o que eu estou querendo mencionar, direcionado pelo Espírito de Deus para a tua vida. Escute esta palavra: você já foi contagiado pela glória de Deus. Eu vivenciei em ministério, ou eu passei por meio de homens que vivenciaram, que experimentaram a glória de Deus. Os irmãos que estão aqui presentes, os homens e mulheres e jovens que estão aqui presentes, muitos deles caminharam com pessoas que tiveram um ministério extraordinário. Muitos de nós se inspiraram em homens, em mulheres que tinham uma vida de oração, que tinham uma vida de dedicação, de santidade ao Senhor. E nós, quando estávamos sentados, nós dizíamos assim: quando eu crescer, eu quero ser usado como ele. Quando eu crescer, quando eu era criança eu falava assim: quando eu crescer, eu quero ser usado como ele, eu quero ter esta mesma unção, eu quero ter esta mesma graça. Nós fomos contagiados por uma geração que vivenciou a glória de Deus, que viveu a glória de Deus, irmão. Agora olha para mim aqui, é nossa responsabilidade, tanto liberdade, tanto a responsabilidade de líder, como quem é pai, como quem é mãe, de instruir o filho no caminho que se deve andar. E como ele vai fazer isso, irmãos? Observando a nossa conduta
diante de Deus. Olha para aqui nesse momento, eu estava em um período de oração, aí de repente, sem ninguém forçar nada, meu querido, sem ninguém forçar nada, pastores, o que aconteceu? Eu tenho uma forma de orar, quando eu estou de joelho, ou então eu deito com o rosto no chão e começo a orar. De repente, eu observei que chegou perto de mim. Você está orando, você sabe que tem chegando alguém perto de mim. Eu olhei, quando eu olhei, os meus 2 filhos daquele tamanho, fez a mesma coisa, colocou o rosto em terra e começou a falar na língua deles ali, que só eles entendem, começou a esbramar, ou começou a falar com o Senhor. Olha para mim aqui nesta noite, mas eu tenho um filho também, que tem 15 anos de idade, e eu sempre corrijo ele, sempre falo com ele, mas ele não quer escutar, mas ele não quer ouvir, ele nunca teve, pastor, uma experiência com Deus, ele nunca teve uma comunhão com Deus, e é nossa responsabilidade, irmãos, você que é pai, você que é mãe, você que é líder, e os líderes que estão aqui sabem disso, é nossa responsabilidade. Por quê? Porque Deus nos colocou numa posição de destaque. Para quê? Para ser profeta, para ensinar, para instruir, para mostrar para essa geração que é possível andar com Deus, que é possível ter vida com Deus. Quando se levantar alguém e mencionar e apontar a Bíblia, aqui eu vi um milagre que aconteceu, nós temos que mostrar para esta geração que é possível. É possível. É possível em nossos dias Jesus voltar a batizar com o Espírito Santo. É possível em nossos dias nós termos visões do céu. É possível em nossos dias os enfermos ser curados, o canceroso expelir o câncer. É possível em nossos dias, na reunião ou no culto que nós estivemos adorando ao Senhor, de repente o caroço desaparecer. É possível em nosso dia, quando nós exercer a autoridade no nome de Jesus, o cadeirante saltar da cadeira de roda e a glória de Deus se manifestar sobre o ambiente. É possível. É possível. Foi para isso que Deus te trouxe, você aqui nesta noite, para falar para a tua vida nesta noite. Todo aquele que é chamado, todos aqueles que foram vocacionados por Deus, experimentaram e viram a glória de Deus. Viram a glória de Deus. Aí a Bíblia nos afirma dizendo que quando Ezequiel viu a glória de Deus, quando Ezequiel viu, diz o texto que ele cai em terra. Pela fragilidade do homem, ele cai em terra. Porque quem é que consegue ver a glória de Deus e ficar de pé? Quem é que tem um encontro verdadeiro com Deus e fica de pé? Não tem como, meu amado irmão. Todos aqueles que tiveram um encontro com Deus caíram de rosto em terra. Aí a Bíblia nos menciona que o Espírito entrou nele e o colocou de pé. Ezequiel viu uma visão, ficou atônito com a visão, presenciou a glória de Deus. Quando ele presencia a glória de Deus, ele cai com o rosto em terra. Quando ele cai com o rosto em terra, ele consegue escutar a voz que sai do trono e diz assim: Filho do homem, coloca-se de pé, porque eu quero falar contigo. A ordem vinha do Senhor dizendo: você caiu por sua fragilidade, você se prostrou porque você viu minha glória, mas a mesma glória que te colocou no chão, ela também te capacita para exercer o ministério. Fica-se de pé, porque eu quero falar contigo. É o Espírito de Deus. Pega Ezequiel e coloca ele de pé. Aí a Bíblia vai nos afirmar dizendo que Deus vai nos falar, vai falar com o profeta, que Deus constituiu a ele para ser profeta. Olha aqui, Deus levantou ele para ser profeta. Ele estudou, ele aprendeu, foi instruído, nasceu num lar de sacerdote, mas quando chega o tempo de 30 anos aproximadamente, que poderia exercer o ministério sacerdotal, Deus chama ele para exercer o ministério profético.
E Deus fala com ele: eu não vou te enviar em outras línguas, eu não vou te enviar para outras nações, eu vou te dar a palavra para a sua própria nação, mas eu já vou deixar um alerta para a tua vida: eles são casa rebelde, eles não vão te escutar. Ezequiel, você vai profetizar no meio de um lugar aonde que é como se estivesse mexendo entre espinhos, você vai morar entre os escorpiões, Ezequiel, mas eu te afirmo, quer deixe de ouvir, quer ouçam, quer deixe de ouvir, saberão que no meio deles esteve o profeta. Eita glória! Eita glória! Quer ouçam, quer deixe de ouvir, saberá que no meio deles esteve o profeta. Olha para mim, a Bíblia deixou bem claro para Ezequiel, e o Senhor deixou bem claro, melhor dizendo, para Ezequiel, dizendo para Ezequiel que ele vai habitar, ou seja, no meio de um povo que era comparado como escorpiões, pastor. Escute aqui, o que significa isso? Ele vai receber, ou ele vai estar no meio de um povo que vai se opor à sua palavra, ou a palavra que Deus deu a ele profética. E escute essa palavra: se você perguntar para qualquer líder que está aqui, se você perguntar para qualquer um que foi chamado, todos eles vão falar: sempre tem oposição. Pastor Ricardo Eugênio, o Senhor está pastoreando há bastante tempo, e se alguém perguntar para o Senhor se alguém já se opôs ao ministério do Senhor, com certeza. Se perguntar para qualquer pastor aqui, dizer: alguém foi contra aquilo que o Senhor ensinou, alguém muitas vezes não quis obedecer aquilo que Deus instruiu o Senhor, e ele vai dizer: sim, desobedeceram, mas o Senhor parou de exercer o ministério. Não, ele vai dizer: não, eu não parei, porque eu sei quem foi que me chamou. O que Deus quer falar aqui nesta noite: você vai encontrar oposição, você vai encontrar oposição, vai viver entre escorpiões. Escorpiões é venenoso, irmão. O que Deus estava dizendo para Ezequiel era algo assim: você vai habitar no meio de um povo que tem a língua venenosa, que é venenoso, vão querer parar o ministério, vão querer se opor àquilo que eu coloquei na sua boca, Ezequiel. Mas também eu vou fazer algo: vou colocar o seu rosto como um diamante, vou colocar o seu queixo como um diamante, o seu semblante também será duro, o seu semblante também será duro. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que Ezequiel via a oposição, Ezequiel via que levantava contra ele, Ezequiel via as reuniões que tinha para falar contra ele, mas ele se encontrava na posição que Deus chamou, na vocação que Deus chamou. O que o Senhor disse foi isto, o que o Senhor falou foi isso. Levante a sua mão, porque eu tenho que ministrar uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Pregador, o que Deus está dizendo, e eu vou te entregar o que Deus me disse dentro do meu quarto nesta noite. Deus me disse para mim assim, desta forma: Israel, eu vou levantar. Escute essa palavra aqui, porque não é invenção de profecia não. Deus vai confirmar o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Israel, está chegando o tempo que ainda em seus dias os teus olhos verá o que eu vou fazer sobre esta terra, o que eu vou fazer sobre esta terra. Olha para mim, Ezequiel encontrou oposição, nós também vamos encontrar oposição. Meus pastores, escute essa palavra aqui. Eu quero mencionar aqui para os pastores, tá, irmãos? Mas é para a igreja também. Deixa eu ficar aqui. Pastor Ricardo Eugênio, não é fofoca, é apenas um alerta. Apenas um alerta. Escute essa palavra aqui. Só nesta semana, meu pastor,